paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Tua
conheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, Deus. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração. Esse é um dia abençoado, um dia que o Senhor preparou para nós, um dia para buscarmos a presença do Senhor. Não que os outros dias não sejam, mas esse é um dia que nos preparamos, nos separamos para ter esse dia na presença do Senhor. Começando de manhã pela Escola Bíblica Dominical e à noite com o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Então, que Deus venha falar ao teu coração, venha te abençoar, venha te fortalecer. Em tudo nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Que o Senhor continue falando ao teu coração, falando ao meu coração e ao coração do nosso visitante, do nosso amigo, esse que está aí na telinha nos observando. Que Deus fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus te ilumine e que tudo que vamos fazer seja para a honra e glória do Senhor. Que Deus fale ao teu coração nesse estudo deste dia e desta manhã. Nossa meditação nesta manhã é sobre o tema o drama da depressão. Registrado lá em Números 11, do versículo 10 ao versículo 15. É um texto do reverendo Leutino Faria dos Santos, com algumas adaptações minhas. Então, que Deus possa estar falando no teu coração, te abençoando, e que você possa estar entendendo esse assunto e detectando também outras pessoas que possam estar passando por essa mesma situação. Então, vamos na leitura, então, do livro de Números, um dos livros lá do Antigo Testamento, do Pentateuco, capítulo 11, versículo 10 a versículo 15. Então vamos ler juntos, Números 11, do 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não aceitei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeu a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Palavras do Senhor. Então aqui nós vemos um homem atribulado, um homem cansado de tantas lutas, e diante do seu Deus, ele pede para resolver o problema, para afastar dele esse problema. E a solução que ele acha é a morte. E a gente sabe que a solução dos problemas não é a morte. A solução é enfrentar os problemas. Mas naquela época Moisés, diante das circunstâncias que ele estava passando, ele olha e ele vê a solução é a morte. E assim muitos vê a solução dos problemas, a única, exclusivamente a morte. E não é. A morte não é a solução. A morte
né? Para muitos vai trazer mais problema para aqueles que ficaram. Mas pense nisso, né? Jesus é a solução. Jesus é a solução para o seu problema, para o seu conflito, para o seu desespero. Então vamos orar, vamos falar com Deus, que Deus venha nos abençoar, venha nos iluminar neste dia. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nós louvamos e te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome. Fala ao nosso coração, nos abençoe, ilumine o teu povo, ilumine aquele, Pai, que está nos vendo, ó Pai, pelos meios de comunicação. Fala a este coração que, Pai, não há de ficar desesperado, mas derramar confiança em Ti, Senhor. Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu age em todos e através de todos. Fala a este coração aflito, desesperado, que duvidoso, ó Pai, que já está sem ânimo. Derrama o Teu querer, o Teu poder. Mostra, Senhor, esta pessoa que ainda há esperança. Ainda há esperança de dias melhores, há esperanças que o Senhor tem preparado para nós, que amanhã será um novo dia, um novo amanhecer, que o Senhor tem preparado para nós. No nome daquele que vive e reina para todos sempre que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Não desanime, e também não queira tirar sua vida, porque ainda muitas coisas temos que fazer pela frente. Mas o assunto nós temos que enfrentar, debater, encarar. Não adianta você virar as costas, esconder, tampar os olhos ou fugir, porque a depressão é o mal do século. Já dizia, os estudiosos, os doutores, que a depressão é o mal do século 21. E por isso nós temos que enfrentar e ajudar aquelas pessoas que estão passando por isso. Primeira coisa da depressão, nós lemos o texto de Números 10, de 11 a 15, e onde ali nós vemos um grande líder, Moisés, que diante dos problemas, das dificuldades, não aguentou a pressão, e se deprimiu e não viu saída. E aí então nós podemos observar o que é depressão. Depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo. Em síntese, é uma doença que desorganiza as motivações com pouca concentração e lapso de memória. Então a pessoa no meio daquele sofrimento, daquela angústia toda, ela acaba pensando o pior, pensando coisa ruim. Então tem que buscar pensar em coisas boas, pensar em Deus, sabendo que Deus é que conduz a nossa vida, Deus é que nos guarda, Deus é que nos livra, e fora todo pensamento ruim, todo pensamento estranho, todo pensamento que vem contra o seu próprio corpo. Muito pelo contrário, pensamento em Deus, focar na presença de Deus. Mas a gente sabe que é uma realidade, a depressão está aí, o mal do século. Mas, a OMS diz que 350 milhões de pessoas afetadas por essa doença e outro tanto que não foram diagnosticados. E isso já não é de hoje. E aí nós vemos um grande ator, que foi pego por essa enfermidade, Robin Williams. Ele já dizia: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Que triste a realidade, Chega no final da vida e com as palavras tão tristes como essa. Mas se buscar a Deus, se firmar na presença do Senhor, há solução. Deus é a nossa solução, Deus é aquele que nos ajuda, que nos capacita a vencer as dificuldades, a enfrentar os problemas. Porque se a gente for ver essa doença também que ataca não só adultos ou idosos, jovens e crianças.
A depressão entre os jovens brasileiros é de 21%. Né? Dos adolescentes, 788, né? Até 19 anos cometem suicídio. Em 2013 no nosso país. De 2013 a 2020, já se passou um tempinho. E quantos, né, não foram acometidos por essa enfermidade? E ainda mais agora, nessa época de isolamento social, né, que não só a depressão tem matado, mas também o Covid-19 tem matado. E muitas pessoas dentro do seu lar sem poder sair, com medo de sair e outras questões mais. Então é momento de firmarmos a nossa vida na presença de Deus, buscando ouvir uma palavra agradável, buscando uma leitura, né, que vai te motivar, buscando ouvir coisas boas, não só ficar ouvindo esses noticiários, né, que falam de coisas ruins, de tragédias, de tristeza, mas quem sabe ouvir um programa legal, né, buscar conhecer mais sobre a depressão, sobre entender sobre esse assunto, né, como você lidar com as doenças, como você enfrentar essas realidades, porque tem muitos que preferem fugir, e não adianta fugir, que a realidade está aí, né, e pode às vezes nos acometer dela. Então precisamos estar preparados para enfrentar. E estudos, né, 2011 mostram que o Brasil é o terceiro mais deprimido do mundo. Pesquisa feita com mais de 89 mil pessoas com mais de 18 anos, em 18 países, mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. E aí a gente vê o mapa do nosso planeta, né? A quantidade de quantos, né, países e a sua porcentagem. E o Brasil está com 18,4%. E essa estatística já foi feita há algum tempo e a tendência com certeza é ter aumentado. Então que a gente possa estar buscando a Deus, colocando diante de Deus, que Deus venha nos abençoar, ter misericórdia de nós, nos ajudar a vencer essas questões, vencer essas dificuldades e que Deus continue nos ajudando. Porque muitas são as tribulações, as angústias que vêm abater sobre o povo, né? Tanto nas pessoas que não conhecem a Deus, até se conhecem a Deus, mas quando conhecemos a Deus, então nós temos mais condições de enfrentar essas adversidades que vêm sobre a nossa vida. Então, os sintomas da depressão. Você sabe quais são os sintomas da depressão? Às vezes, né, você não está lembrando, ou às vezes você não sabe. Então, vamos pensar junto e ver, né, alguns sintomas, né, que vem a dizer isso. Um dos sintomas da depressão é a redução ou perda da capacidade de ter prazer. São suas características principais. Dificuldade para tomar decisões, desânimo, insônia, apatia, falta de desejo sexual, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e pés, diminuição de autoestima, irritabilidade, complicações estomacais e intestinais, pressão abdominal. Então aqui são algumas, né, das características. Com certeza pode ter mais, algumas que não foi colocado aqui, mas uma das coisas que a gente observa muito é desânimo. Pessoas andam desanimadas, insônia. Tem pessoas que perdem o sono, não dormem, não é? Então, falta de apetite, outros têm apetite demais, né? Irritabilidade, a pessoa anda irritada, ansiosa, a pessoa não para, anda de um lado para o outro. Então, são questões que precisamos estar observando, né? Às vezes na nossa família, talvez na nossa parentela e talvez até em nós mesmos, se nós não estamos tendo um desses sintomas, que já pode ser, né, um sinal amarelo para nós estarmos pensando sobre essa situação que pode estar chegando perto de nós. Né, já dizia ali Augusto Cury, né, psiquiatra conhecido aí internacionalmente: nunca despreze as pessoas deprimidas, a depressão é o último estágio da dor humana. Então, é verdade, não é? A pessoa está sofrendo, está passando dificuldades, não
brinque, achando que ela está de brincadeira, achando que, né, a pessoa está se fazendo de vítima, mas saiba que por trás de tudo que ela está demonstrando com as suas atitudes, pode estar demonstrando ser uma pessoa depressiva. Também são vistos como sintomas o afastamento de amigos, não é? Intolerância a qualquer tipo de barulho, vontade incontrolável de chorar, abuso no uso de medicamentos, bebidas alcoólicas, drogas, dor no corpo em geral. Então, mais características aí, né, para a gente entender sobre o que afeta. Quer dizer, nem sempre quer dizer que isso que esteja acontecendo com alguém seja a depressão, mas pode ser uma das características que a pessoa está desenvolvendo que possa desencadear então numa depressão. Então é questão de tomar cuidado, ficar olhando, prestar atenção, vigiando, colocando diante de Deus a sua vida e a sua família. Então a depressão entre homens e mulheres, né, é 2 vezes maior nas mulheres. Olha que coisa interessante. E a perda do libido atinge 40% dos homens e 70,5% das mulheres. Né, que situação, atinge mais, né, a questão das mulheres, são mais afetadas em geral do que a questão dos homens. E nessa questão de pandemia, desse isolamento, eu fico imaginando quantas pessoas, às vezes quantas mulheres que às vezes estão sozinhas nos seus lares, cuidando dos seus filhos, sem saber o que vai ser o dia de amanhã, acabam caindo numa situação dessa, ficam, né, sem prazer, sem alegria, em pensar no dia de amanhã, o que vai ser no dia de amanhã. Mas uma coisa é certa, creia em Deus. Deus é contigo, confie, abre o seu coração, fale com Deus, busque a presença de Deus. Com certeza Deus cuida de você. E as causas, né? Psicológicas, orgânicas, espirituais? Ou é só psicológica, ou só espirituais, ou é só orgânicas? Então, vamos tentar dar uma olhada e ver um pouquinho, entender mais um pouquinho sobre isso. Perda de relacionamento com a morte de um ente querido. E nós vemos nesses dias, né, quantas pessoas, quantas famílias estão sendo separadas, né, pela morte. Outros, quantos estão preocupadíssimos com o desemprego. Não só aquele que está perdendo, mas como o patrão também, né, tendo que dispensar seu funcionário. Perda de status na vida profissional. Às vezes reduziu o salário, às vezes se perdeu o salário, né? Aposentadoria sem o devido preparo para esse momento da vida. Às vezes aposentou e o salário baixou tanto que agora está tendo que tentar voltar de novo ao trabalho. Traumas, bloqueios na infância mal resolvidos. A morte de uma pessoa amada ou mesmo animal. Então nisso a gente vê até nas crianças, né? Quando perde o seu bichinho querido, como elas ficam sentidas, como elas choram. Às vezes choram pelo peixinho que morreu, às vezes choram pelo cachorrinho, às vezes choram pelo passarinho. E você não tem que ficar esnobando ou tirando sarro da criança, não. Porque é o sentimento dela, você tem que respeitar e procurar entender esse momento, né, que na vidinha dela está passando, né, para que ela possa passar bem e passar normal essa fase da vida. Então, há essas questões então, que, né, vêm sobre a vida do ser humano, independente da sua faixa etária. Então, vamos ver lá, tipo de depressões. Mas não é só um tipo, não? Depressão não é só depressão? Então vamos ver, não é? O que o pastor Leontino, não é, traz para nós, alguns tipos de depressões, com certeza ele pesquisou. Primeira coisa, distimia, diminuição da autoestima, dificuldades, né, de tomar decisões, mau humor, irritabilidade. Você é irritado? Anda mal-humorado, né? Irrita facilmente, não é? Sua autoestima está lá embaixo. Então pense nisso, precisa mudar, precisa rever, né, algumas questões na sua vida. Depressão atípica, aumento do apetite, sono excessivo,
humor alterado. E muitas pessoas, por causa da questão da depressão, acabam se alimentando demais, exagerado. E aí a questão não melhora, a questão piora, porque aí as outras pessoas acabam até provocando nelas o bullying, ou acabam esnobando, ou acabam humilhando a pessoa. E aí a situação fica pior. Então é entender, é compreender, é ajudar naquilo que for possível e não atrapalhar. Tem hora que muitos atrapalham a vida dos outros e não ajudam, né? São pedras de tropeço na vida das pessoas. Depressão de tipo melancólica, profunda tristeza, falta de interesse e ideação de culpa. Acho que tudo é para ele, tudo é ele que é o culpado. Depressão psicótica, delírios de culpa e alucinações com conteúdos depressivos. E aí a gente vê essa imagem do palhaço, né? Quem não foi no circo? Ou quando criança, ou quando adolescente, jovem, ou quando adulto. Eu já fui algumas vezes levar minhas crianças. Os palhaços estão lá rindo, fazendo palhaçada, brincadeira. Mas a gente não sabe por trás daquele belo sorriso o que está passando naquele coração, como está a vida dele. Às vezes está arrasada, arrebentada, está triste, né? Mas apenas mostrando aquele aparente sorriso. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ajudar, apoiar, né? Aquele que está sofrendo, aquele que está passando necessidade, com a mão amiga, um ombro amigo, para que a pessoa possa mudar a situação dela, mudar, né, a realidade. Depressão pós-parto. Essa é uma questão que tem acontecido muito. As mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo, deixando de amamentar ou cuidar da higiene do bebê. Quem não passa, né? Muitas vezes a pessoa passa. E tem hora que muitos não entendem e às vezes até falam mal, discriminam, né? A mãe às vezes que abandona o seu filho, que deixa seu filho para lá. Umas é que não quer saber mesmo, né? Umas que às vezes como diz, né, o linguajar popular, não tem muita vergonha mesmo. Mas a outras não, outras é porque estão doentes, não é? A gente vê aí às vezes pessoas roubando filhos dos outros, é porque estão doentes, que precisam de tratamento. Então, antes de criticar ou falar mal de alguém, vamos ver a situação, entender a realidade da pessoa, ver o que realmente está acontecendo. Que às vezes a pessoa pode estar passando por um problema de doença e precisa de ter um tratamento adequado. Estupor depressivo, quando o paciente passa vários dias acamado, desmotivado para fazer qualquer movimento. Às vezes a pessoa fica em cima de uma cama, não levanta para nada. E a vida dela vai passando dias, horas, e ela não tem ânimo para sair daquela situação ali. Então tem hora e momento que é preciso mesmo a mão de Deus, a ajuda de um ombro amigo, alguém que está perto para poder ajudar a sair dessa situação, né? E às vezes vai precisar de você, né? Deus não vai enviar um anjo, que o anjo que vai enviar é você para ir ajudar aquela pessoa que pode estar perto de você, que está sofrendo. E depressão, vamos conversar, você tem conversado sobre isso? Às vezes na sua família, às vezes com o seu filho, vendo a sua criança, ou os seus pais, né? Depressão é muito mais do que um estado de tristeza. Tem que tentar mudar, tem que tentar ver o que está acontecendo, como eu posso ajudar a resolver esse problema, não é? Com meu pai, com minha mãe, com meu filho, não é? Com a criança até, se for o caso. Eu estou fazendo alguma coisa que está ocasionando e piorando a situação, ou o que eu posso fazer para que possa melhorar, reverter essa situação? Porque tem hora que somos os agressores. Não fazemos nada para diminuir, mas sim para piorar a situação. Então pense isso, busque a Deus, né? Tendo alguém nessa situação, né? Procure conversar. A primeira coisa é conversar, né? É buscar, analisar, ver, né? O que está acontecendo, qual o problema, né? De que maneira pode ser contornar essa situação. Na questão da infância, vamos para a depressão, criação rígida, críticas,
rejeição, abandono, rótulos, bullying, né? Já falamos, maus tratos, separação materna, pais deprimidos, sintomas, baixo rendimento, desinteresse, desmotivação, irritabilidade, sentir-se incapaz. Então tem hora que a questão dos pais reflete nas crianças. Então precisamos ter uma vida, né, tranquila, serena, na presença de Deus, ensinando os filhos, motivando os filhos, né? Nada de rejeição, nada de críticas, né? Às vezes temos que dar uma correção, mas também ficar só criticando, só dando maus tratos, não vai resolver o problema. Então, que temos que mais motivar do que criticar. E também orar e estender a mão amiga naquilo que puder, que possamos fazer. Consequências da depressão. Primeira coisa é partir para os remédios, né? Remédio para melhorar, para resolver o problema. E nem sempre, às vezes o remédio vai apenas dopar a pessoa. E a pessoa vai cair cada vez mais no abismo. Então, tem que ver o que vai fazer, qual é a situação. É comum a frequência de pensamentos pessimistas e repetitivos que não saem da cabeça. Ninguém gosta de mim, tramam coisas contra mim, tudo dá errado comigo. Sentimento exagerado de culpa é outra consequência da pessoa deprimida, né? E aquele desenho lá do Hélio, né? Ô céus, ô vida, ô azar, eu sei que nada vai dar certo, né? Com certeza demonstra realmente uma pessoa depressiva. Para ele nada dá certo, tudo que posso fazer, nem vai tentar fazer porque vai saber que não vai dar certo. Então tem hora que temos que estar ajudando, né? Tá motivando as pessoas, tá incentivando as pessoas, mostrando para as pessoas que realmente pode dar certo, que há solução, que há luz no final do túnel, que depois da tempestade o sol brilha e acima da tempestade há um sol lindo e maravilhoso. E Deus está sobre todas as coisas, que possamos entender e crer e ver nessa maravilhosa mão de Deus sobre a nossa vida, que a tempestade ela vem, mas elas passam. Que possamos entender e compreender essa situação e lutar pela família e por aqueles que estão doentes. A depressão também atinge as crianças e adolescentes, atinge todos. Conduta apática, tendência a um ensimesmamento, baixo rendimento escolar, oscilação de humor, baixa autoestima, entre outros. Então, vendo e percebendo isso, ore, procure alternativas, procure tratamento, procure cuidar, não desanime, não desista. E agora, sair da depressão? É fácil? Né? É só colocar a pessoa para a rua, só dar uma vitamina para a pessoa? Não. Né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma dedicação, tem que estar junto, tem que buscar fazer algo, colocar a pessoa diante de Deus e não só ficar longe, mas estar perto da pessoa. Ajudar a pessoa naquilo que for necessário. Uma das coisas, com o uso de medicamentos. Não é? Claro que você não vai ficar só dependendo dos medicamentos, mas tem hora que precisa. Então você tem que ter um tratamento. E tem coisas que não é só você falar palavras boas, positivas, que vai resolver o problema, não. Em casos mais graves, o tratamento exige a participação de especialistas distintos. Tem que buscar pessoas, né, preparadas, entendidas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que podem diagnosticar o que fazer, qual o procedimento a ser tomado para que você possa ter cura. Porque tem hora que, se não buscarmos recursos e ajuda, nós não vamos sair dessa situação. Terapias alternativas, né? Psicanálise, psicólogos, entendem que o tratamento com medicamento apenas não resolve tudo. Então é verdade, então você tem que estar pensando nisso, não é só afundar nos remédios, né? Tem pessoas que a vida dela é tomar remédio. E uns tempos atrás, vendo uma reportagem de uma senhora, começou a fazer a caminhada, tomava vários remédios, depois de um certo tempo de caminhada, ficou com 1 ou 2 só, os outros ela tirou tudo. Olha o que, né, o exercício físico, o que a caminhada, o que
ela andar, sair do lugar de conforto onde ela estava, ajudou ela a desenvolver uma autoestima. Então, quem sabe, às vezes, precisamos sair do nosso lugar de conforto, sermos caminhados, igual uma águia faz com seus filhotes, né? Quando eles não querem voar, ela joga eles do ninho, né? Para que eles possam, né, ir para o mundo, que eles possam tentar voar. É claro que se eles mesmo assim não conseguirem voar, ela vai, pega eles de novo e traz para o ninho e tenta de novo. Então, tem hora que não é só você também ficar aceitando ali aquela situação de tristeza, de doença, e ficar colocando panos quentes. Você tem que agir, buscar também, tomar posição no que você pode resolver, no que pode ajudar. Outra coisa é ter um bom senso. Não se pode ignorar que nem todos os pacientes deprimidos respondem à medicação recomendada por médicos e psiquiatras. Então, nem sempre é com a ferro e fogo. Tem que ter discernimento, tem que ter dedicação, muito amor, porque lidar com doença não é fácil. E lidar com o ser humano doente é muito mais difícil, não é brincadeira. Cultivo da espiritualidade. Os recursos da ciência são importantes, mas nenhum tratamento sem a bênção de Deus e o cultivo da espiritualidade garantirá a sua cura efetiva. É verdade, então precisa realmente haver essa dedicação, essa união, este amor, esse cuidado de não só entupir a pessoa com remédio ou algumas técnicas para ajudar a resolver o problema, mas sim procurar colocar a pessoa diante de Deus, orando para que Deus abençoe os remédios, para que Deus abençoe os médicos, abençoe o tratamento, tudo em conjunto. Porque aí nós vamos ver uma somatória de tudo, unindo forças e a pessoa sendo curada e liberta. Porque muitos acham, não, só porque eu sou de Deus, eu não preciso tomar remédio, Deus me livra de tudo, não acontece nada comigo. Não é bem por aí. A gente vê muitos, e a maioria, todos tomam remédio. Nesta vida, eu conheci uma ou duas pessoas só que não sentem nada, não sentem nenhum tipo de mal-estar, nem dor. O resto, todos, não é? Inclusive eu uso óculos, tomo remédio, mas sirvo a Deus, creio que vou morar no céu, sou confiante em Deus. Então, temos que fazer nossa parte, vigiar e orar. Muitos só querem orar e deixar o resto para Deus. Não, você tem que fazer a sua parte também. Você tem que atuar, você tem que buscar a Deus, você tem que clamar a Deus para Deus te abençoar. Então, que Deus continue falando no teu coração, Deus continue te abençoando e que você a cada dia creia nesse Deus poderoso, né? Ore pela sua família, se há alguém com esse problema, com essa dificuldade, creia, faça a sua parte, ajude essa pessoa e com certeza Deus vai fazer a obra. Vamos orar, vamos falar com Deus. Espero que esse assunto tenha alcançado o seu coração e que você possa ter pensado em mais, refletido. E se há uma necessidade na sua família, na sua parentela ou mesmo com você mesmo, procure ajuda. Não fique quieto, calado, mas busca força em Deus para ajudar a restaurar e a recuperar essa situação. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nesse momento quero colocar esta vida diante do teu altar, este homem, esta mulher, abençoa, Pai, sara, cuida, livra de todo mal, opera o teu milagre, Senhor, tira dessa situação, levanta esse enfermo, abatido, desanimado, ó Pai, mostra familiares, ó Pai, que precisam, aqueles que precisam de ajuda, ó Pai, não opressão, não oprimir, não criticar, mas elogiar, trazer ânimo, trazer palavra de esperança, não ficar olhando para as tristezas, para as decepções deste mundo, mas olhar para o alto, para Cristo, para o céu, que Deus com certeza tem bênção sem medida sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia que Deus tem mais para fazer na sua vida, que Deus tem milagres para fazer no seu coração, em nome de Jesus. Não desista daquele que está sofrendo, daquele que está caído,
mas que você seja o suporte, seja o apoio, seja o abençoador de Deus na vida dele ou na vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tenha um bom domingo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.